falar um pouquinho de mim. Eu sou, enfim, formado em contabilidade, fiz também administração, fiz pós-graduação em gestão empresarial, fiz especialização em inovação e estratégia, fiz um monte de coisa. Dou aula num monte de lugar. Uma das aulas que eu gosto mais de dar é num lugar que chama Instituto CEO do Futuro, ICF. Tem um grupo de pessoas que pega 50 alunos, soltos em diversas universidades em São Paulo, e montam um curso de pós-graduação gratuito para esses alunos. E o conceito da aula magna, da aula mais importante, é que vai vir alguém falar para esses alunos, e uma pessoa que vem falar, ela não tem diploma. E ela se deu muito bem na vida. Ela conseguiu fazer muita coisa. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, entre essas pessoas tem aquele tailandês da GOC. Ele não sabia nem falar português quando chegou no Brasil e construiu uma indústria que vale hoje quase 20 milhões de reais. Tem o W. Torre, que nunca fez faculdade, e conseguiu construir um império com construção civil e etc. A gente não tem barreiras, a gente normalmente coloca as barreiras, nós somos a nossa maior barreira. E eu, como sempre fui gordo, eu nunca quis ser minha barreira, né, que ia ser difícil passar, né? Então, a minha ideia sempre foi dar um pulo à frente, pular um pouquinho e fazer muita coisa. De tudo que eu fiz na vida, o que eu gosto de dizer mais é que eu sou empreendedor. Com 15 anos, eu abri a primeira empresa. Quebrei em 6 meses. A empresa era legal, era um negócio que eu levava cachorro para dar banho. Então, eu não dirigia, o primeiro erro estratégico do meu plano, né? Como é que eu vou levar? Eu morava em Brasília, na época, e Brasília, no lugar onde eu morava, tinha uns terrenos muito grandes. E eu tinha 3 filas, aqueles que comem 50 quilos de comida por dia, e tinha que levar para dar banho, vacina, tudo era difícil. E meu pai tinha uma caravan grandona, que ela cabe 3, 4 cachorros dentro. Eu falei, vou abrir uma empresa, chamava Pet Service. Eu abri uma empresa, bonitinho, tudo isso, tinha motorista, tinha tudo. No primeiro aperto, eu não tinha mais o que fazer, e a empresa efetivamente fechou. As pessoas não queriam pagar pelo serviço de leve trás de cachorro. Mas aquilo, para mim, foi uma experiência. E depois eu fui começar a fazer um monte de coisa. Eu entrei em empresa, eu rodei o Brasil inteiro instalando caixa postal de celular, serviço Tele 900, telebobageira. Alguém lembra da Brasília Amarela dos Mamonas? Quem estava do outro lado fazendo leilão era eu. Eu fiz muita coisa na minha vida até entrar na área de executivo. Quando você é contratado por uma grande empresa, quando alguém vira para você e fala assim, eu quero que você venha trabalhar para mim, é um mix de um orgulho, porque você vai gerenciar, eu cheguei a gerenciar a empresa com mais de 2.000 funcionários. É um mix de orgulho e, ao mesmo tempo, é medo, porque você está muito preso naquilo. Você tem que aprender a desenvolver suas habilidades, independente se você está dentro de uma gaiola. O emprego de um grande executivo, normalmente, é numa gaiola. Ele fica lá, ele tem 30 negros bajulando o saco dele em volta da organização, e muita gente falando que ele está sempre certo. E isso enche a paciência do executivo. Eu sempre, em todo lugar que eu trabalhei, eu sempre tentei inovar. Eu criei linhas de inovação em empresas como Voetur, empresas como Decolar. Todo o processo de pagamento, todo o processo de montagem de pacote de Decolar fui eu quem criei, o processo de hotelaria. Eu sempre busquei inovar aonde quer que eu estivesse. E nessa minha caminhada de ser executivo, um dia eu me vi desempregado. Veio a crise, né? O Lehman quebrou, não sei se vocês se lembram, antes de 2008, né? Quebrou, deu aquela crise subprime, e eu me vi desempregado. Eu falei, caramba, eu acabei de ser presidente do Decolar, o maior site de viagem da América Latina. Operação em 15 países. Eu vou abrir um site de viagem. Quebrei. Quebrei. Olha que engraçado. Eu me associei com pessoas que, apesar de entenderem muito do mecanismo de internet, e gente que fundou Buscapé, sabe? Gente grande de internet, a gente não conseguiu botar em pé a ideia. Porque nem todo mundo que estava sentado na mesa tinha o mesmo objetivo, tinha a mesma direção, sabia, queria fazer aquilo. Então, quando todo mundo não empurra para o mesmo lado, não sai do lugar. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Eu abri, na verdade, 2 sites de turismo, os 2 eu quebrei. Estou bom nisso, em quebrar a empresa. Entendeu? Sempre fiz isso, mas nunca parei de desenvolver a habilidade de aprender.
Aprender, para mim, sempre foi uma coisa muito importante. Eu fiz esse preâmbulo um pouquinho, antes de entrar no que eu faço hoje, para mostrar para vocês que não é fácil, mas é divertido. A gente tem que aprender, e a gente tem o direito de aprender com tudo o que acontece com a gente. Quem já levou um pé na bunda do namorado ou da namorada? Né? Quem já tomou multa de trânsito porque passou o sinal vermelho achando que ninguém ia estar vendo? A gente aprende com as cagadas que a gente faz. E tem que aprender, porque senão a gente não avança, a gente não cresce, a gente não põe o pé para frente. Nós não somos capazes de desenvolver as nossas melhores capacidades. Vocês, quem tem um papel na mão, é importante que vocês tenham um papel na mão, porque eu vou falar algumas coisinhas agora, e que eu queria que vocês exercitassem um pouco a criatividade de vocês. Enquanto eu estou falando, pode até ser desligado o que eu estou falando, mas se você tiver uma boa ideia, anota no papel. Fala assim, eu queria fazer tal negócio. Quando eu era executivo do Grupo Silvio Santos, e a gente resolveu comprar o maior gateway de pagamento da América Latina, que era a Braspag, para dentro do grupo. O banco quebrou, né? E o pessoal ficou lembrando o que ia fazer com a Braspag, né? E o presidente do grupo me chamou e falou, Daniel, o que eu faço com a Braspag? Eu falei, eu já mexia com serviço financeiro na internet. Falei, em primeiro lugar, ele é um ativo super valioso, o mercado inteiro gostaria de comprar essa empresa. Então, vamos colocar no mercado para vender, vamos separar do processo todo de quebra do banco, vamos separar a Braspag e vamos vender. Dito e feito, 6 meses depois estava vendido para a Cielo, foi uma venda muito rápida, e eu resolvi abrir o meu primeiro gateway de pagamento, eu mesmo criei o meu primeiro gateway de pagamento. A empresa chamava MaxiPago, ela chama ainda. Nós, por 4 anos, montamos toda uma estratégia de marca, de produto, de conceito, baseado em tudo que eu tinha aprendido com as cagadas que aconteceram com as quebras das empresas, e baseado com tudo que eu tinha aprendido nos últimos anos, olhando muito a fundo o serviço financeiro. Eu gostava de serviço financeiro, eu gosto de serviço financeiro. E eu gosto de internet, eu comecei com internet em 95. Quando a gente só lia oração na internet, né? Hoje em dia o pessoal faz o que fazer. Mas, enfim, eu comecei com a internet em 95. Tudo que eu aprendi, eu um dia falei, poxa vida, eu sei montar, eu sei fazer isso. Eu entendo de conexão de meios de pagamento. Vamos montar uma empresa. Eu conheço o mercado, conheço os fornecedores, conheço o cliente, conheço a precificação, conheço o produto, eu conheço um montão de coisa. E nós montamos a MaxiPago. Depois de 3 anos, a empresa foi vendida para a Redcar. Então, participei da venda da Cielo como presidente da Braspag e foi para lá. E aí, como sócio, vendi a MaxiPago para a Redcar. Quando eu vendi, eu não queria voltar a ser executivo. Eu tinha uma decisão, eu não queria continuar no negócio. E eu saí completamente da empresa e resolvi montar uma empresa de antifraude. Falei, poxa vida, eu entendo tudo de pagamento, mas eu não quero fazer um outro gateway. O maior problema que eu vivenciei, observando os meus clientes a fundo, foi entender que eles tinham medo da fraude. Alguém aqui opera e-commerce? Alguém aqui tem um site que opera e-commerce? Muita gente que opera e-commerce fala assim, não, mas eu tenho medo da fraude. Fraudador, que o cara vai entrar no meu site, vai comprar com cartão clonado, e eu vou quebrar, e prefiro usar um PagSeguro, usar um Moip, usar um PayPal da vida, e etc. E eu tinha uma dificuldade de explicar para as pessoas que a fraude não era um bicho-papão, que era sim para ter cuidado, mas não era um bicho-papão, é que nem se namorar sem camisinha. Não quer dizer que você vai pegar uma doença toda vez que você namorar sem camisinha. Não, mas a tua chance de pegar é grande. Só que se você tomar as precauções corretas, você não vai ter problema. A mesma coisa com antifraude online. Se a pessoa monta o correto, se ela faz da forma correta, ela não vai ter problema nunca. E a gente criou uma empresa chamada Conduto, com K. O nome vem do Esperanto. Teve também esse teste. É fundamental essa análise de marca. E a Conduto é uma palavra que vem do Esperanto, e ela quer dizer comportamento. Porque a gente criou um antifraude baseado no comportamento. Como o fraudador navega, é de uma maneira completamente diferente que um comprador normal. O fraudador não perde tempo num site, ele entra, quer comprar e vai embora. Eu entro umas 15 vezes no site para comprar. Eu não sei se vocês sabem, uma mulher, antes de comprar um par de sapato, olha 70.
70 pares de sapato. O fraudador não olha 70, ele vai lá, pega o número, põe na cesta e compra. Oh, você comprou sem comparar? Não adianta. Sapato, você é um fraudador. E esse processo a gente começou a identificar muito com essa empresa, essa ferramenta. Criamos a Conduto e eu comecei a tomar gosto por criar empresas de sucesso. Graças a Deus, a Conduto está indo muito bem. Aí criei uma segunda empresa chamada Movil, que é uma empresa de meios de pagamento. Por quê? Porque a gente entendia que as pessoas ficavam presas na moderninha, né, a maquininha lá do PagSeguro, no estabelecimento, ou não queriam ter uma máquina diretamente com a Cielo, etc. Elas iam lá e compravam uma maquininha própria para não pagar aluguel nem nada. E a Movil vende. Hoje a gente está em vários clubes de futebol, Botafogo, etc. Eles lançam essas maquinetinhas todas com a marca da empresa. Entrei num fundo, né? Sou presidente do conselho da W7. A W7 tem investimentos com BB Store, Quecanto, Zarpo, o Idbook, mais umas 10 empresas. A gente define onde as pessoas que confiam no dinheiro, a pessoa que tem muito dinheiro, ela fala, eu não sei investir na internet. Vocês têm um bom time de gestão, está aqui o dinheiro, põe onde você quiser. É mais ou menos assim. Por isso que quando ele falou dinheiro é o menos importante, ele não mentiu. Dinheiro é o menos importante. Se você tem uma boa ideia, essa boa ideia será comprada. Se você for capaz de montar a sua ideia, ela será comprada. E aí eu fui montando empresa, né? Ou seja, eu gosto de correr risco, né? Casado 2 vezes, eu tenho que me dar bem com essas coisas. E aí eu fui montei o fundo, montei as outras empresas de marketing online, fui montando empresas diversas. E nessa linha de montar empresas, depois de quebrar umas 5 ou 6, porque o início foi só quebradeira, né? Quebrei, e aí comecei a dar certo, porque eu comecei a entender qual era a necessidade efetiva e que eu vou tentar passar para vocês hoje, que é importante para o empreendedor, que é importante uma pessoa que pense em empreender. Segundo o Data Popular, 43% das pessoas têm interesse em abrir um negócio. Algum de vocês já pensou em abrir a sua própria empresa? Aqui dentro da faculdade? O ambiente estudantil é muito profícuo, ele é muito fértil para ideias, boas e ruins. Mas ele é muito fértil para as ideias. As pessoas criam as suas ideias. No ambiente da escola, eu aposto que vocês já pensaram em aplicativos para usar na sala de aula, eu aposto que vocês já pensaram em usar aplicativos para facilitar a entrada e saída do colégio, eu aposto que vocês já pensaram em diversas ideias e nunca colocaram no papel. Tiveram a ideia e nunca colocaram no papel. Segundo a teoria antropológica, em cada 140 milhões de pessoas no mundo tem a mesma ideia ao mesmo tempo. Se o Brasil tem 200 e lá vai fumaça, então, seguramente, além de você, tem mais um brasileiro pensando a mesma coisa. A diferença de você e ele, basicamente, é que alguém vai pôr no papel, alguém vai tentar botar esse negócio para andar. Então, é importante que vocês façam isso. A vida executiva e vocês vão perceber isso com a vida de vocês, ela passa por diversos momentos. E eu vou tentar cenarizar 2 coisas importantes quando vocês começam a pensar em empreendedorismo. A primeira é uma etapa mais conceitual, e a segunda é uma etapa mais inspiracional. A etapa mais conceitual. Todos aqui vão passar por 3 períodos na vida. Primeiro período, e eles não quer dizer que vai ser um na sequência do outro, nem que eles são concêntricos, nada. Ele pode acontecer em qualquer momento. Alguém já ouviu falar de zona de conforto? Todo mundo, quando fala de zona de conforto, fala assim, zona de conforto é um negócio ruim. A zona de conforto não é ruim. A zona de conforto é aquele momento em que você sabe tudo o que você tem que saber, conhece tudo o que você pode conhecer. É o caso de uma dona de casa. Se ela mudar de casa, você acha que ela vai ter dificuldade em executar as mesmas tarefas na nova casa só porque ela mudou de casa? Ou a pessoa que toca um escritório de contabilidade, será que ele vai ter dificuldade em tocar um outro escritório de contabilidade? Os desafios são os mesmos, os problemas são os mesmos, os fornecedores são os mesmos, a choradeira do cliente é a mesma. Não muda. O que vai mudar é um pouco a logo que está no casaco dele, o tamanho da empresa. Mas a situação de zona de conforto é quando você tira um jornalista da Globo e põe na Record. Ele vai continuar fazendo jornalismo, e vai continuar fazendo um bom jornalismo. Porque ele é a pessoa que está na zona de conforto.
O único problema que uma pessoa na zona de conforto pode vivenciar, e nem todas vivenciam, é a falta de experiências em outras áreas. Então, vamos supor que não exista mais telejornal, o que o William Bonner vai fazer amanhã? Ele vai ter que aprender alguma outra atividade. As meninas riram, né? O que o William Bonner vai fazer amanhã? Divertido. O segundo momento, que é a segunda etapa da vida de uma pessoa que eu posso colocar, é a zona de crescimento. A zona de crescimento é a única de todas elas em que você pode mais ou menos definir uma idade. Ela vai ser entre os 20 e os 35 anos. Entre os 15 e os 35 anos. Essa etapa é a etapa que você se permite fazer todas as cagadas do mundo. Você está disposto a correr todos os riscos. A zona de crescimento é aquela zona em que você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe quais são os desafios, você não sabe qual é o problema, mas você está disposto a entrar na empresa e fazer. Alguém aqui já foi contratado por uma empresa e não tinha ideia do que ia fazer? Além do cargo, você vai trabalhar em marketing, produção. Todo mundo já passou por isso. E não é vergonha, é a zona de crescimento, é onde você vai aprender, é onde você vai criar para você um histórico, um conhecimento daquela área, daquele produto, daquela situação. Eu era de viagens. Eu, montei o primeiro site de viagem do Brasil, que foi a Viaja Brasil. Depois assumi o maior site de viagem, que foi o Decolar. E eu saí desses negócios e fui para o serviço financeiro. Eu me dei o direito de errar, eu me dei o direito de aprender uma coisa nova. Ainda hoje, graças a Deus, sou bem conhecido na área de viagens, mas sou mais conhecido ainda na área financeira. Eu consegui construir, baseado no meu desejo de aprender de maneira constante, aprender a fazer coisas novas. O turismo, eu quebrei todas as empresas que eu meti a mão. No viagens, não. No financeiro, não. No financeiro, as coisas estão indo bem. Meios de pagamento, antifraude, etc. A zona de crescimento é a zona, obviamente, a mais, vou dizer assim, a menos eficiente de todas. Porque como você está disposto a errar, você não está preocupado em acertar nada, né? Você está preocupado em fazer. Muitas vezes você é o idiota motivado, né? Você vai fazendo sem saber por que você está fazendo. O processo do crescimento é importante para a construção da sua vida. Tenha certeza que o que você vai fazer entre os seus 20 e os seus 35 anos vai, muito provavelmente, direcionar o que você vai fazer até o final da sua vida. Porque depois dos 35, quando se aproxima dos 40, as pessoas ficam mais restritas a grandes mudanças. Elas não estão muito abertas a tomar muitos riscos novamente. Então, tomem os riscos que vocês tiverem na sua zona de crescimento. Agora, tem uma terceira zona, que é o que a gente chama de zona de resolução. Então, vamos lá. Na zona de conforto, eu sei todos os problemas, todas as respostas, todos os fornecedores, todas as situações, todas as receitas, tudo. Na zona de crescimento, eu não sei nada. Nem o que eu vou fazer, nem como, nem o que eu vou responder, o que eu tenho que aprender, eu não sei nada. Essa é a minha zona de crescimento. A zona de resolução é a zona onde nós vamos começar a construir as coisas de maneira mais eficiente. É aquele momento em que você não é capaz de imaginar os problemas que você vai enfrentar, mas você, mais ou menos, tem uma biblioteca de situações que você passou na tua vida e que você pode aplicar. Aplicar uma solução que eu tive na indústria de borracha, será que a mesma solução pode ser aplicada para uma padaria? Será que a mesma situação ocorre em diferentes áreas? Será que eu posso usar uma fórmula, uma mecânica que eu usava no meu antigo emprego na área de viagens e usar no serviço financeiro? Eu posso dizer que sim, porque eu fiz isso. A zona de resolução é a zona mais eficiente de todas. É a zona onde você corre o risco na medida correta. É a zona em que você tem experiência suficiente para poder tomar decisões, mesmo sem nunca ter vivenciado aquele exato tipo de problema. Mas, mais ou menos, você sabe como se resolve, porque você viveu isso em outros momentos. Tentem posicionar a carreira e as empresas de vocês muito dentro da zona de resolução, porque vocês não se amarram com o status quo, vocês não se amarram com o que vocês já conseguiram, vocês vão estar o tempo todo buscando inovação, e você nunca vai se ver confortável sem ver uma mudança no seu negócio. E isso é na vida da gente também, é na vida de vocês todos, na minha, de qualquer um.
Ninguém tem resposta para tudo na vida. Acho que quando vocês foram fazer vestibular, alguém deve ter feito essa lavagem cerebral em vocês, né? Você achou que era uma bobagem. É a mais pura verdade. Não importa a idade que vocês tenham, ninguém vai ter resposta para tudo. Agora que a gente falou um pouco dessa parte conceitual, né? Vamos falar um pouco do inspiracional. Quando você vende alguma coisa, você não vende o que você fez, ou o que a sua ideia faz. Você não vende como sua ideia faz. Você vende por que a sua ideia faz. Vamos falar dos rastreadores? Quantos rastreadores existem iguais? Dezenas, centenas, milhares no mundo todo. Quando você desenvolve um produto, quando você desenvolve uma ideia, dentro desse produto, precisa ter uma coisa de valor agregado muito poderoso, que é o teu diferencial. E o teu diferencial é o porquê você faz. Quando eu vi, quem me contou essa história, contou na indústria dos computadores. Por que eu escolho entre um HP, um Dell, um Apple? Por que eu escolho entre um Volkswagen, um Volvo, à exceção do preço, tá? Um Volvo, um Mercedes. Por que eu escolho carros diferentes? Se você tivesse um bolso ilimitado, quais seriam as suas escolhas? As suas escolhas não estão atreladas ao produto. As suas escolhas estão atreladas ao que aquele produto passa para você, o porquê ele é feito. Eu uso Apple. Acabei virando iPhone, iPad, aí tudo, né? Dói em todo lugar, né? Ainda mais com o dólar do jeito que ele está hoje. Mas eu acabo usando Apple. Só que eu acho, por exemplo, o Samsung mais bonito e, em muitos casos, mais eficiente. Por que eu não mudo para o Samsung? Porque o Apple já tem toda a minha vida organizada. Eu não me preocupo mais. Eles desenvolveram um negócio que não dá pau. Não dá pau. O Samsung, se o cara for bonzinho, ele vai tirar muito mais dele. Mas se ele for um neófito, ele vai usar o basicão. Ele não vai usar nada mais do que isso. O conceito que essas empresas colocaram de marketing no produto deles levou a mim, como consumidor, entender que o melhor produto para mim seria o Apple em vez do Samsung. As pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram por que você faz. As pessoas compram as suas ideias porque ela tem um objetivo, não porque ela é uma ideia bonitinha. Você não vende, você nunca será capaz de construir uma ideia, de pensar em alguma coisa, se você não colocar valor agregado nela. E o valor agregado da ideia é o porquê. Não é o computador que é o quê, não são com as melhores peças que é o como, não, é por que você faz aquilo. Porque você quer facilitar a vida das pessoas, porque você quer colocar um produto mais fácil de usar no mercado, porque eu odeio fazer upgrade do Windows. O cara inventou a Apple por N coisas. E ele, para mim, acabou virando meu fornecedor. O meu irmão detesta a Apple, ele só usa o Windows. Ele gosta do Windows. Você vai ter sempre mercado, desde que você consiga construir isso para você. Então, entendeu os 3 áreas que você atua: crescimento, zona de conforto, zona de resolução. A sua empresa precisa estar sempre na zona de resolução. As suas ideias precisam estar sempre na zona de resolução. Quando alguém pensou em criar o Uber, que era o de táxi, que revolucionou a indústria de táxi de uma maneira tão pesada, que hoje o Uber, em São Francisco, por exemplo, é 3 vezes maior do que a própria indústria de táxi. Em São Francisco, na região de São Francisco. Ele conseguiu revolucionar. Ele fez alguma coisa muito nova, muito inovadora do que... Eu vou criar um aplicativo para poder que você chame um cara para te dar uma carona. Não tem pegada nenhuma, né? Eu analisando negócios, como eu analiso todos os dias, para mim não teria nenhuma pegada. Alguém falar, não, eu vou criar um aplicativo aqui que vai conectar um motorista que está em casa, coçando, e ele vai te dar uma carona. A maneira como você vende o seu produto, a maneira como você constrói a sua ideia, ela é fundamental. E aí vem o mais importante de tudo: como colocar isso no papel.